Você já acordou alguma vez com o coração acelerado, sentindo que o peso do medo e da ansiedade rouba a paz que você tanto deseja? Você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam todos os dias batalhas invisíveis contra temores que parecem maiores do que elas mesmas. Mas hoje eu quero que você saiba algo. Deus tem uma palavra específica para você. Hoje vamos percorrer juntos versículos bíblicos que transformarão a maneira como você enfrenta o medo e a ansiedade. Eu não vou te oferecer fórmulas mágicas nem soluções superficiais. Vou te mostrar promessas eternas de um Deus que te conhece pelo nome, que sustenta a tua mão direita e que nunca te abandonará no teu vale mais escuro. Antes de começar, quero te convidar a declarar nos comentários: estou mais perto de Deus. Que essa frase simples seja seu primeiro ato de fé. O reconhecimento de que seu coração busca refúgio naquele que realmente pode transformar seu medo em coragem. Vamos começar. Número 1. Josué 1:9. O mandamento divino de coragem. Imagine por um momento Josué, de pé diante do rio Jordão. Moisés, seu mentor e líder, havia morrido. O povo esperava sua direção. Atrás dele, o deserto. À frente, uma terra prometida cheia de inimigos e muralhas que pareciam impossíveis de derrubar. O peso do chamado era imenso, e bem ali, quando o medo poderia paralisá-lo, a voz de Deus ressoou clara e terna. Olha que eu te ordeno que te esforces e sejas corajoso, não temas nem te assombres, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Aquele momento não foi apenas um mandamento, foi uma promessa envolta em ternura. Deus não disse a Josué: não tenha medo porque você é forte, e sim, seja forte porque eu estou contigo. Há uma grande diferença. A primeira depende do esforço humano, a segunda descansa na fidelidade divina. Deus sabia que Josué tinha medo, mas não o repreendeu por senti-lo. Ele o encorajou, lembrando quem caminhava ao seu lado. E é isso que ele te diz hoje. Seja forte e corajoso, não porque você não tenha medo, mas porque eu não te deixarei sozinho. O medo não desaparece quando você tenta negá-lo. Ele perde força quando você se lembra de quem sustenta o seu caminho. Deus não te pede coragem como uma exigência dura, mas como um convite amoroso para confiar em sua presença. Quando ele diz, não te mandei eu, ele afirma que a autoridade por trás do seu chamado não é a sua, mas a dele. Se ele te enviou, ele também te respaldará. O que ele te pede não é impossível, porque sua graça te capacita para viver. Pense assim: cada vez que você enfrenta uma mudança, uma decisão difícil ou uma batalha interna, você está diante do seu próprio Jordão. É aquele ponto onde você não pode voltar atrás, mas também não sabe como avançar. Talvez o medo do fracasso, da perda ou do futuro tenha te deixado na beira da margem. E no meio desse tremor interior, Deus te repete o mesmo que disse a Josué: atravesse, porque eu irei diante de você. Ele não promete ausência de dificuldade, mas presença constante. E quando o Deus eterno caminha contigo, o medo perde poder. Existem 3 níveis de força que Deus desperta em você quando você confia nele. Primeiro, força física, para levantar, trabalhar, seguir em frente, mesmo quando o cansaço pesa. Segundo, força emocional, para decidir corretamente quando tudo parece incerto. E terceiro, força espiritual, essa força invisível que te sustenta quando as suas próprias forças se esgotaram. Não é energia humana. É o Espírito Santo renovando seu interior todos os dias, te dando coragem para continuar. Lembre-se de que a coragem bíblica não significa ausência de temor, mas avançar apesar dele. O próprio Jesus, no Getsêmani, sentiu profunda angústia antes da cruz, mas orou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é coragem, obedecer em meio ao medo, sabendo que o Pai está perto. Então, quando a ansiedade te sussurrar, você não pode, responda com a verdade:
Deus vai comigo e em sua presença eu tenho tudo de que preciso. Talvez hoje você se sinta como Josué no início de sua missão, inseguro, com mais perguntas do que respostas. Mas Deus não espera que você tenha tudo claro. Ele só te pede que não retroceda. A fé se demonstra um passo de cada vez. Cada passo em obediência é uma vitória sobre o medo. O mesmo Deus que abriu o Jordão para Josué abrirá caminho para você. O mesmo que derrubou os muros de Jericó derrubará os seus impossíveis. Não porque você pode, mas porque Ele é fiel. Faça este exercício espiritual. Pense qual é o seu Jordão pessoal. Aquele desafio, aquela mudança, aquela conversa necessária ou aquele sonho que te intimida. Escreva, nomeie. Depois diga em voz alta, como declaração de fé: Senhor, serei forte e corajoso, porque Tu vais comigo. Não diga apenas como uma frase, mas como um compromisso de confiança. Cada vez que você repetir, seu espírito lembrará que você não caminha sozinho. Permita que esta oração encerre seu momento com Deus. Pai amado, Tu conheces meus medos. Sabes as vezes em que duvidei, as noites em que a ansiedade tirou meu descanso. Mas hoje decido crer na Tua palavra. Eu me esforço e sou corajoso não porque confio em mim, mas porque confio em Ti. Para onde quer que eu vá, sei que estarás comigo. Abre o meu Jordão, Senhor. Fortalece meu coração e ensina-me a avançar com Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Assim começa a vitória sobre o medo, lembrando que a voz que te chama também te acompanha. E quando Deus caminha contigo, não há vale escuro demais, nem rio profundo demais. O mandamento de ser forte e corajoso é, na verdade, uma promessa. Você não está sozinho. Número 2, Salmo 27:1. Deus como luz que dissipa as sombras do medo. Você já se sentiu perdido na escuridão, sem saber que direção tomar? Aquele momento em que as sombras do medo parecem maiores do que qualquer esperança. Assim se sentia Davi muitas vezes, e em meio à sua angústia, ele escreveu uma das declarações mais poderosas de fé: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Essas palavras não nascem da ausência de problemas, mas do conhecimento profundo de quem Deus é no meio deles. Quando Davi chama Deus de sua luz, ele reconhece uma realidade espiritual. Sem Deus, a vida é escuridão. Na escuridão tropeçamos, duvidamos, nos assustamos, mas quando sua luz entra, tudo muda. A luz de Deus revela o que estava escondido, mostra o caminho quando você não sabe para onde ir e te dá clareza quando a mente está cheia de confusão. Talvez hoje você se sinta cercado de incertezas, sem saber qual passo dar. Você não precisa ter o mapa inteiro, precisa apenas da lâmpada que ilumina o próximo passo. Essa lâmpada é sua palavra. Ele não promete mostrar todo o caminho, mas promete não te deixar no escuro. Essa luz não só guia, também aquece. Porque quando a alma sente o frio da solidão, a luz de Deus abraça. Não é uma luz distante, mas próxima, viva, que penetra as fissuras do seu coração e as enche de consolo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Essa luz não quer apenas iluminar você por fora, quer habitar dentro de você, dissipar as sombras internas, a culpa, a ansiedade, a desesperança. A luz de Cristo não exige perfeição, oferece direção. Depois Davi diz: O Senhor é a minha salvação. No contexto da vida dele, essa palavra significava resgate. Deus o havia livrado de inimigos, batalhas, perseguições. Mas na sua vida, talvez a batalha não tenha espadas nem lanças. Talvez seus inimigos se chamem ansiedade, depressão, culpa, medo do futuro. E justamente aí, Deus continua sendo seu Salvador. Ele não te resgata apenas do que te cerca, mas também do que te habita.
Ele te liberta de pensamentos ruins, de emoções que te desgastam, de culpas que te impedem de avançar. Sua salvação é completa, te alcança, te limpa e te levanta. E Davi termina dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Nos tempos antigos, uma fortaleza era o lugar mais seguro, muros altos, torres firmes, refúgio contra qualquer inimigo. Isso significa que Deus não só te guia e te salva, mas também te sustenta. Quando tudo treme, Ele permanece. Quando você sente que suas forças acabam, Ele se torna sua rocha. Você não precisa ter força própria quando está apoiado naquele que é inabalável. Por isso, Davi ousa perguntar: de quem terei medo? Não porque não existam perigos, mas porque a grandeza de Deus faz qualquer ameaça parecer pequena. Seu medo pode ser real, mas Deus é ainda mais real. Sua ansiedade pode ser grande, mas o poder dele é maior. Por isso, o salmista não nega as sombras, ele as redimensiona. Ele não diz que não há motivos para temer. Ele diz que nenhum é maior que o Senhor. Quando você olha seus problemas à luz do seu medo, eles parecem gigantes, mas quando os olha à luz de Deus, tornam-se pó. A fé não ignora as sombras, enfrenta-as sabendo que a luz as dissipa. Faça hoje esta prática espiritual. Apague todas as luzes do seu quarto por alguns minutos. Fique em silêncio, sentindo a escuridão. Depois acenda uma vela ou uma pequena lâmpada e repita em voz baixa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Observe como a luz expulsa a escuridão sem esforço. Assim também Deus age em sua alma. Você não precisa lutar contra as sombras, só precisa permitir que sua luz entre. Talvez agora seus pensamentos sejam como uma tempestade e seu coração pareça um barco sem direção. Mas lembre-se, Deus é como um farol na costa. Ele não interrompe as ondas, mas mostra por onde navegar. Sua luz não se apaga nas noites mais longas. Não importa quão forte sopre o vento, seu brilho permanece firme, guiando você ao porto seguro de sua presença. Deus te diz hoje: não temas, meu filho. Eu sou tua luz quando tudo parece escuro. Sou teu salvador quando você se sente perdido. Sou tua fortaleza quando o medo tenta te derrubar. Olhe para mim, não para suas sombras. Meu amor é maior que sua ansiedade e minha presença mais forte que qualquer temor. Feche os olhos e ore. Senhor, entra com tua luz na minha escuridão. Ilumina minha mente quando os pensamentos me confundem. Salva-me do que me oprime e sê minha fortaleza quando eu me sentir fraco. Não quero viver olhando para minhas sombras. Quero viver olhando para teu rosto. Amém. Quando você conhece verdadeiramente a Deus como luz, salvação e fortaleza, seus medos perdem poder. Porque você entende que não caminha sozinho na escuridão. Caminha com aquele que é a própria luz. E onde ele brilha, as sombras não podem permanecer. Número 3. Isaías 41:10. A promessa quíntupla: presença, força, ajuda, sustento. Escute estas palavras como se Deus as sussurrasse ao seu ouvido agora mesmo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu sempre te ajudarei. Eu sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Não é uma frase para colocar em um quadro, é um pacto vivo. Cada sílaba é uma mão estendida que encontra a tua mão trêmula. Você não está em uma sala teológica, está no colo do Pai. E dali ele responde aos seus medos mais profundos, à solidão, à fraqueza, ao desamparo, à instabilidade e ao abandono. Ele não te repreende por ter medo, te convida a soltá-lo em sua presença. Primeiro, presença. Eu estou contigo. Este é o antídoto para o medo da solidão. Deus não te observa de longe. Ele caminha ao teu lado no corredor do hospital, na entrevista de emprego, no quarto onde ninguém te vê chorar. Quando o coração grita, estou sozinho, a verdade responde, não, ele está aqui. Sua presença não é intermitente nem caprichosa. É contínua, fiel, próxima.
Como o ar que você não percebe até respirar fundo, sua proximidade te sustenta mesmo quando você não a sente intensamente. E se hoje você não a sente, não se condene. Respire, diga seu nome, repita devagar: tu estás comigo. E permita que essa certeza entre mais profundo que a angústia. Segundo, identidade. Eu sou o teu Deus. Este é o remédio para o medo do abandono. Ele não se apresenta como um Deus anônimo, mas como o teu Deus. Ele te conhece pelo nome, sabe o peso específico da tua dor. Quando a culpa sussurra que você não merece sua atenção, ele te lembra que essa relação não nasceu da tua perfeição, mas da sua graça. Você é filho, você é filha, não um número espiritual. E onde há paternidade divina, há compromisso. Deus não abandona no meio da batalha. Terceiro, força. Eu te fortalecerei. Aqui Deus enfrenta teu medo da fraqueza. Ele não te promete uma couraça para que você não sinta, mas músculo interior para atravessar o que teme. Às vezes, você pedirá que ele remova o cálice. Às vezes, ele te dará força para bebê-lo com paz. A força de Deus não te transforma em pedra, te torna árvore que se dobra sem quebrar, alma que chora sem desistir. É a energia do Espírito te levantando quando já não há ânimo. Quarto, ajuda. Eu te ajudarei. Ele sabe que há lágrimas que não secam com discursos, contas que não se pagam com boas intenções, decisões que não se resolvem com frases bonitas. Sua ajuda é prática. Portas que se abrem, sabedoria que chega na hora certa, pessoas que aparecem como anjos cotidianos. Se hoje você se sente desamparado, apresente sua agenda diante do Senhor e diga: Pai, preciso da tua ajuda concreta. Sua fidelidade não é teoria, é provisão que toca o real. Quinto, sustento. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Esta é a resposta ao medo de cair, ao medo da instabilidade que te rouba o sono. Imagine a mão forte de um pai segurando a mão de seu filho enquanto atravessam uma avenida cheia de barulho. Essa destra não treme, não se distrai, não solta. A justiça de Deus não é ameaça para os seus. É garantia de que nada nem ninguém anulará seu propósito sobre tua vida. Se você tropeça, ele aperta mais forte. Se você duvida, ele não te solta. Se você se cansa, ele te carrega. Talvez você pergunte: e se eu continuar com medo? Lembre-se, não temas, não é bronca, é convite. A fé nem sempre expulsa o medo de uma vez. Muitas vezes, ela o desarma com presença paciente. Deus está mais interessado em estar com você do que em que você sinta tudo perfeitamente. Essas promessas não eliminam as tempestades, mas transformam quem você é dentro delas, de órfão desamparado a filho sustentado. E se teu coração treme pensando no amanhã, escute o eco que confirma o pacto. Eu, o Senhor, sou o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Faça agora esta prática espiritual. Pegue um papel e escreva em primeira pessoa, devagar, respirando entre cada linha. Deus está comigo, Deus é meu Deus, Deus me fortalece, Deus me ajuda, Deus me sustenta. Cole esse papel onde você o veja ao acordar e repita essas palavras em voz alta durante uma semana. Não faça como um ritual vazio, mas como conversa com o Pai. A cada manhã você estará assinando o pacto do seu lado. Eu confio no que tu prometes. Encerre com esta oração simples. Pai, recebo tua presença que me acompanha, tua identidade que me nomeia, tua força que me levanta, tua ajuda que me supre e tua mão que me sustenta. Renuncio ao acordo com o medo e me agarro à tua palavra. Hoje, caminho como filho sustentado pela tua destra. Amém. E enquanto você avança, permita que esta sessão te conduza à próxima. Você já ouviu as promessas, agora aprenderá a viver a honestidade de crer, mesmo quando treme, dizendo com Davi: quando temo, em ti confiarei. Porque vencer o medo não é negar que ele existe, é escolher, a cada batida do coração, quem tem a última palavra. Hoje, quem tem a última palavra é Deus.
Número 4. Salmo 56:3. Confiança em meio ao temor honesto. Davi escreveu uma oração tão curta quanto profunda. No dia em que eu temo, confio em ti. Salmo 56:3. Que sinceridade desarmante. Não diz, nunca tenho medo. Não diz, já superei minha ansiedade. E sim, quando temo. Davi, o guerreiro valente que derrotou gigantes, também temia. E isso nos lembra algo essencial. O medo não te faz menos crente, te faz humano. A diferença está no que você faz quando esse medo chega. Talvez você tenha sentido o coração bater forte no meio da noite, ou aquela sensação no peito que não sabe explicar. Você tenta orar, mas sua mente corre como um rio transbordado. É ali, nesse instante de vulnerabilidade, que a fé se torna mais pura, porque não nasce do controle, e sim da rendição. Davi não escreveu essas palavras de um palácio, mas do exílio, sendo perseguido. Sua vida pendia por um fio, e mesmo assim ele escolheu confiar. Não quando tudo estava bem, mas justamente quando sua alma tremia. Dizer, quando temo, em ti confiarei, é fazer um pacto com Deus em meio ao tremor. Não é negar o que você sente, é redirecionar. É dizer, sim, tenho medo, mas meu medo não será meu Senhor, porque tu és. E essa decisão tem um poder espiritual enorme, porque a fé genuína não se demonstra quando o céu está limpo, mas quando os trovões rugem, e mesmo assim você levanta os olhos. Deus não te pede para não sentir medo. Em nenhum lugar a Bíblia diz, não sinta, diz, não temas, e há uma grande diferença. Não temas significa, não deixe que o medo te governe, não permita que te paralise, porque eu estou contigo. O próprio Jesus, no Getsêmani, sentiu angústia a ponto de suar sangue, mas ainda assim disse, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se Jesus experimentou o peso do temor, por que você não poderia experimentá-lo? A diferença está no que você faz com esse peso. Você o leva aos pés do Pai. Quando você reconhece seu medo diante de Deus, não está decepcionando Ele, está honrando. Porque a sinceridade abre espaço para que sua graça entre. Ele não trabalha sobre máscaras, trabalha sobre verdades. Então, se hoje você se sente ansioso, temeroso, sobrecarregado, não negue. Diga, Senhor, tenho medo, mas em ti confio. Essa oração, tão breve e tão honesta, tem mais poder do que 1000 discursos de valentia. Imagine Pedro andando sobre as águas. Enquanto olha para Jesus, o mar parece tranquilo, mas quando foca no vento, começa a afundar. O que Jesus faz? Não o repreende por ter medo, mas o segura pela mão. A fé nem sempre é caminhar sem tremer, e sim continuar olhando para Jesus mesmo quando as ondas rugem. Cada vez que você decide olhar para Cristo, em vez de olhar para a tempestade, sua fé cresce um pouco mais. O medo não desaparece por mágica, transforma-se em confiança quando você o leva ao lugar certo. Se tenta lutar sozinho, ele te desgasta, mas quando você o entrega, ele se torna oração. Em ti confiarei, não é uma emoção, é uma decisão. A confiança nem sempre se sente, às vezes simplesmente se escolhe. Escolhe-se quando você não entende, quando não vê, quando o coração dói. E Deus honra essa escolha. Talvez hoje você não possa mudar a situação que te causa ansiedade, mas pode mudar seu foco. Cada vez que você diz, em ti confiarei, está deslocando o peso do medo para as mãos de Deus. Está lembrando que você não está sozinho, que não precisa ter todas as respostas, que há um Pai que vela por você mesmo quando você não consegue. Faça esta prática espiritual hoje. Quando algo te assustar ou te roubar a paz, não corra para se distrair, nem tente suprimir. Pare, respire, nomeie seu medo. Senhor, tenho medo disso. Depois diga em voz alta, mas em ti confio. Você não precisa se sentir forte para dizer isso, precisa ser sincero. Repita essa oração até que sua alma comece a descansar.
Deus não mede sua fé por quão valente você parece, mas por quão disposto você está a confiar mesmo tremendo. Cada lágrima que você derrama em fé se torna semente de esperança. Cada tremor que você leva à presença de Deus se torna terreno fértil para a sua paz. Por isso, quando o medo bater à sua porta, não o esconda. Traga-o para a conversa com Deus. Diga: medo, você pode vir, mas não dirigirá minha vida, porque minha confiança pertence ao Senhor. E enquanto você repete com Davi: quando temo, em ti confiarei, algo profundo começa a acontecer. Não é que a tempestade pare, mas que seu coração encontra âncora. Não é que o medo desapareça, mas que ele perde domínio. A fé e o medo podem coexistir por um momento, mas a confiança acaba vencendo, porque Deus sempre cumpre o que promete. Então, não se sinta culpado por ter medo. Você não está falhando na fé, está no processo de aprender a confiar. E cada vez que escolhe dizer "em ti confiarei", está construindo uma história de valentia espiritual. Deus te vê, te compreende e te sustenta mesmo quando você treme. E nessa ternura infinita, Ele te lembra hoje: o medo não é o seu destino, a minha paz é. Número 5, Filipenses 4, 6-7. Oração e gratidão, o antídoto bíblico contra a ansiedade. O apóstolo Paulo escreveu estas palavras desde uma prisão, sem saber se viveria ou morreria, e mesmo assim revelou um dos segredos mais poderosos contra a ansiedade. Por nada estejais ansiosos, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por meio de toda oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Não disse isso um homem com vida confortável, mas um prisioneiro que conhecia a paz de Deus. Isso mostra que a paz verdadeira não depende do que acontece fora de você, mas de com quem você conversa dentro de você. Deus quer que você processe seus problemas de maneira diferente. Por nada estejais ansiosos não significa finja que nada te preocupa, mas não permita que a preocupação te domine. É um chamado para mudar a direção da mente. Em vez de ficar preso no círculo da ansiedade, leve cada pensamento à presença de Deus. É como dizer: não permita que sua mente seja um campo de batalha. Transforme-a em altar. Quando algo te inquieta, você tem duas opções: alimentar o medo ou alimentar a fé. Paulo te mostra como alimentar a fé. Primeiro ele diz: sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Isso significa que você não deve guardar suas ansiedades em silêncio. Deus não espera orações perfeitas, espera orações honestas. Diga o que te dói, o que te preocupa, o que você teme perder. Não diga apenas: Senhor, ajuda-me, mas: Senhor, tenho medo de não conseguir lidar com isso. Me dói ver essa pessoa sofrer. Me assusta o futuro. Cada palavra específica é uma chave que abre a porta para o consolo de Deus. Depois, Paulo acrescenta uma condição preciosa: com ação de graças. Parece estranho agradecer quando a preocupação ainda está presente, não é? Mas aí está o poder. A gratidão muda o foco do que falta para o que você já tem. Quando você agradece, seu coração lembra que Deus já foi fiel antes, e se Ele foi ontem, também será amanhã. Cada obrigado que você pronuncia é uma declaração antecipada de confiança. Não porque tudo esteja bem, mas porque você sabe que está nas mãos certas. Por isso, quando orar, não comece pela carência, mas pela gratidão. Antes de pedir, diga: obrigado, Senhor, porque sei que Tu me ouves. Obrigado porque não estou sozinho. Obrigado porque Teu plano é melhor que o meu. Essa gratidão prepara seu espírito para receber a paz que só Ele pode dar. Paulo descreve essa paz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é uma paz lógica nem frágil, é espiritual. Não depende de que as circunstâncias mudem, mas de um coração que confia.
É a paz que te permite dormir quando você não tem todas as respostas e permanecer de pé quando tudo ao seu redor treme. Imagine sua mente como uma casa cheia de portas e janelas. A ansiedade tenta entrar por cada fresta. Pensamentos de "e se?", medos do passado, preocupações com o amanhã. Mas a paz de Deus é como um guarda celestial na porta. Ela não permite que pensamentos destrutivos entrem. Protege o que é santo dentro de você. Talvez você ainda ouça ruídos lá fora, mas nada destruirá aquilo que Deus guarda por dentro. E lembre-se, Paulo escreveu isso com correntes nos pulsos. Se ele pôde experimentar paz em uma cela, você também pode experimentá-la na sua realidade. A paz de Deus não chega apenas quando tudo melhora, mas quando você decide confiar mesmo sem ver saída. Não se frustre se orar uma vez e a ansiedade voltar. Filipenses 4 não descreve um ato único, mas um estilo de vida. Cada vez que a preocupação bater à sua porta, volte ao mesmo padrão. Agradeça, ore, peça, confie. Faça esta prática espiritual. Pegue um papel e escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Depois, escreva sua maior preocupação em uma frase concreta e ao lado sua petição específica. Quando terminar, ore: Senhor, isto é o que me inquieta, mas eu coloco em tuas mãos. Obrigado por me ouvir, obrigado por cuidar de mim. E se quiser, rasgue esse papel como um ato simbólico de entrega. Depois, fique em silêncio por alguns instantes. Apenas respire e repita: Tua paz guardará meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Quando você entrega suas cargas com oração e gratidão, algo sobrenatural acontece. A mente se aquieta, a alma descansa e o coração se fortalece. A ansiedade te prende ao controle, a oração te solta na confiança, a gratidão te ancora na fidelidade de Deus. E a paz, essa paz que ninguém consegue explicar, se torna sua guardiã constante. Então, da próxima vez que a preocupação quiser te governar, lembre-se, você não está sozinho, você não está sem recursos. Em Cristo você tem acesso a uma paz que não depende de entender, mas de crer. Essa paz hoje pode começar a guardar seu coração. Número 6, 2 de Timóteo 1:7. Identidade em Cristo, poder, amor e domínio próprio. Escute esta verdade que define sua essência em Cristo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. 2 Timóteo 1:7. O medo pode bater à sua porta, mas não tem a sua chave. Você não é o que sente nas suas noites difíceis. Você é o que Deus declarou sobre você. Quando o inimigo sussurra, você é fraco, está sozinho, não consegue, o Espírito Santo dentro de você responde com autoridade: mentira, este filho, esta filha, carrega o meu poder, o meu amor e o meu domínio próprio. A batalha contra o medo não se vence gritando mais alto, mas lembrando quem você é e de quem vem a sua força. Covardia não vem de Deus. Esse retrocesso que te paralisa, essa insegurança que faz você esconder talentos, essa voz que te acusa e te diminui, nada disso faz parte da sua natureza em Cristo. A covardia é uma sombra que se alimenta do esquecimento. Quando você esquece sua identidade, esquece sua armadura. Por isso, hoje a palavra te reveste. Imagine que você se levanta pela manhã e, antes de sair, veste o manto da sua verdadeira identidade. Poder para enfrentar, amor para agir, domínio próprio para decidir com clareza. Você já não luta desarmado. Você se move com a armadura de quem você é em Jesus. Poder significa muito mais do que força humana. É o poder sobrenatural do Espírito, a capacidade sobrenatural que levantou Cristo dentre os mortos e que agora opera dentro de você para aquilo que Deus te chama a fazer hoje, não amanhã, hoje. Esse poder te sustenta quando você pensa: não aguento mais. Nem sempre você vai sentir energia, mas sempre terá autoridade para dar mais um passo, fazer aquela ligação difícil, perdoar outra vez, estudar quando o cansaço te vence. Esse impulso não é adrenalina espiritual.
É Cristo fortalecendo o homem interior, como declara a Escritura, Efésios 3,16. Amor é o selo que corrige todo o uso do poder. Sem amor, o poder oprime. Com amor, o poder cura. O amor ágape te liberta de provar algo e te permite servir. Ele te preenche para agir sem ressentimento, sem necessidade de vencer discussões. Quando o medo te faz viver na defensiva, o amor de Deus te abre para a compaixão, para a paciência, para a bondade que não falha. Gálatas 5:20 e 2:23. Amor não significa permissividade com o pecado, mas coragem para dizer a verdade com um coração terno. Esse amor perfeito lança fora o medo, porque te enraiza no fato de que você é amado, não avaliado. Domínio próprio é mente sã, equilíbrio, clareza. Não é apenas autocontrole humano, é fruto do Espírito que te ensina a governar seus impulsos, a ordenar seus pensamentos, a escolher o bem quando a tempestade emocional quer mandar. Quando a ansiedade sobe, o domínio próprio em Cristo diz: respiro, penso, oro, decido. É a graça para não responder a partir do pânico, mas da paz. O mundo dirá: siga seu coração. Mas a palavra te convida a submeter-se a Cristo. E a partir daí, você governará o que antes te governava. Se hoje você se sente pequeno, não negue sua fragilidade, mude-a de lugar. Sua fragilidade não é sua identidade, é o espaço onde o Espírito age com poder. O medo te chamou de covarde, mas o Pai te chamou de amado. O medo te disse: você não pode, mas o Senhor te disse: você pode todas as coisas em mim. O medo te confinou em uma narrativa de fracasso, mas o Evangelho reescreve sua história com graça, propósito e autoridade. Por isso, a prática-chave não é sentir-se valente, mas declarar a verdade até que sua alma se alinhe a ela. Torne isso tangível. Prepare um cartão e escreva: Deus me deu espírito de poder, amor e domínio próprio. Leve-o com você. Quando o medo atacar, toque-o como quem toca uma espada e repita em voz baixa: não sou covarde, sou filho de Deus com seu poder em mim. Não reajo com temor, caminho em amor. A ansiedade não me governa, exerço domínio próprio em Cristo. Repita até que a atmosfera interior mude. A fé vem pelo ouvir, e quando você se ouve declarando a palavra, sua fé se eleva e o medo se reduz ao tamanho real. Ore com simplicidade: Pai, eu renuncio às etiquetas do medo. Recebo teu poder para agir, teu amor para me motivar, teu domínio próprio para decidir sabiamente. Revestido de Cristo, caminho hoje na minha verdadeira identidade. Amém. E depois, dê um passo pequeno coerente com essa oração. Envie aquele e-mail que você evitava. Comece o hábito que você adiava. Peça perdão onde é necessário. Poder, amor e domínio próprio se fortalecem no exercício, assim como um músculo no movimento. Deus te diz hoje: você não foi destinado a viver encolhido. Meu espírito em você não é de covardia. Vença o medo retornando à sua identidade, não ao seu esforço. Daqui, a transição é natural. Ao afirmar quem você é, seu coração se dispõe a me buscar com decisão. Agora que você relembrou sua armadura de identidade, passemos à prática ativa da busca que liberta do temor. Você aprenderá a me encontrar de tal maneira que minha presença seja seu refúgio e seu impulso todos os dias. Número 7. Salmo 34:4. Busca ativa de Deus, liberta do temor. Davi escreveu com a alma tremendo, mas o coração firme. Busquei ao Senhor, e Ele me ouviu, e me livrou de todos os meus temores. Salmo 34:4. Não diz: pensei em Deus, nem esperei que Deus fizesse algo, e sim, busquei. Essa palavra carrega ação, intenção, fome espiritual. Davi não estava em um templo tranquilo, mas fugindo, escondido, com a vida em perigo. E em meio àquela escuridão, escolheu buscar a Deus. Essa foi sua chave de libertação. Porque a libertação do medo não chega quando esperamos passivamente.
mas quando nos movemos em direção à presença daquele que desfaz o temor com seu amor. Buscar ao Senhor é decidir não permanecer paralisado, é levantar-se do lugar onde o medo te enclausura e dirigir tua alma ao rosto de Deus. Quando você diz, busco ao Senhor, está afirmando, não vou olhar mais para o problema, vou olhar para aquele que tem poder sobre ele. Essa busca não é uma vez só, é constante. Não é uma oração apressada antes de dormir, mas um coração que clama, Senhor, preciso de Ti agora, aqui, no meio disso. Davi não encontrou paz, esperando que o medo se apagasse sozinho. Ele a encontrou na busca ativa de Deus, no ato de falar com Ele, de adorá-lo, de lembrar a si mesmo quem era o seu refúgio. E Deus responde a essa busca. Ele me ouviu, diz Davi. Que simples e que profundo. Deus ouve. Não há suspiro perdido, não há oração curta ou trêmula demais para que Ele não escute. Quando você pensa que suas palavras batem no teto, Ele já está movendo céu e terra a seu favor. Às vezes, o silêncio de Deus não significa ausência, e sim atenção. Ele te escuta com amor, mesmo quando suas palavras saem entre lágrimas. O medo pode tentar te convencer de que estás sozinho, mas a fé te lembra, Deus me ouve. E quando Ele ouve, algo muda. Nem sempre a circunstância muda de imediato, mas algo muda dentro de você, e essa transformação já é libertação. E me livrou de todos os meus temores. Não de alguns, não dos menores, mas de todos. Deus não faz obra pela metade. Sua obra é completa, mas também é processo. Às vezes Ele te livra de um medo num instante. Outras vezes te ensina, passo a passo, a caminhar confiante até que o temor perca poder. É como sair de um quarto escuro para a luz. No começo, incomoda, mas pouco a pouco você enxerga com clareza. A libertação é progressiva, mas real, e sempre chega aos que buscam com sinceridade. Imagine suas noites de ansiedade, quando o coração dispara e os pensamentos não param. Você tentou se distrair, dormir, ignorar o medo, mas ele continua lá. Agora imagine levantar-se, acender uma pequena luz, abrir a Bíblia, ajoelhar-se e dizer, Senhor, eu te busco. Não venho pedir respostas, venho te encontrar. Esse ato rompe o ciclo do medo, porque toda vez que você busca a Deus, desloca o temor. Onde há busca sincera, há encontro, e onde há encontro, há liberdade. Buscar a Deus não é tarefa religiosa, é necessidade vital. Como o sedento no deserto que busca água, não por curiosidade, mas por sobrevivência. Assim se busca a Deus, não por rotina, mas porque sem Ele você não consegue seguir. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29:13. Não diz, se orares perfeito, mas se me buscares com todo o coração. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam com sinceridade. Ele não brinca de se esconder, apenas espera que você o busque com a profundidade com que Ele te ama. E se você orou uma vez e o medo continua, isso não significa que Deus não te ouviu. Significa que a busca é caminho, não evento. Davi não disse, orei uma vez, disse, busquei, é verbo contínuo. É levantar-se todos os dias e declarar, hoje também te busco, Senhor. É voltar à sua presença sempre que o medo tentar retornar. A vitória espiritual não está em não sentir temor, e sim em não deixar de buscar o Deus que te livra dele. Faça esta prática hoje. Desligue o telefone, feche os olhos e busque ao Senhor. Fale com Ele como com seu melhor amigo. Conte o que te angustia, mas também o adore. Cante, mesmo sem voz afinada. Leia um salmo em voz alta. Deixe que suas lágrimas se tornem oração. Não busque sensação, busque presença. Porque quando seu coração se volta para Deus, o medo perde audiência. Ore assim, Senhor, hoje te busco com todo o meu coração. Não quero apenas que tires meu medo, quero te conhecer mais. Ensina-me a te encontrar em meio à minha ansiedade.
Ouve meu clamor e livra-me de todo temor que me aprisiona, que tua presença me envolva mais forte que qualquer preocupação. Amém. E quando terminar, fique um momento em silêncio. Deixe que a paz que ele traz repouse sobre você. Talvez você não escute uma voz audível, mas sentirá algo dentro se aquietar. Esse é o começo da liberdade. Porque quem busca ao Senhor de verdade nunca permanece igual. Deus te ouve, te vê e te livra. A busca ativa é tua chave. Não desista. Cada vez que o buscas, estarás um passo mais longe do medo e um passo mais perto do coração de Deus. Número 8. Isaías 43, 1. Identidade profunda. Tu és meu. Escuta a voz do Pai aproximando-se do teu coração. Agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Isso não é uma frase bonita para te consolar por alguns minutos. É tua certidão de identidade eterna. Não começa pelo que você faz, mas por quem te fez. Aquele que te criou, aquele que te formou. Tua origem não é acaso, é intenção amorosa. Você foi pensado, desejado, tecido com propósito. Antes de qualquer êxito ou fracasso, já era um sim no coração de Deus. Ele não improvisa contigo. Ele te formou com detalhe, com história, com caráter, com chamado. Depois declara algo que atravessa o tempo e cura culpas antigas. Eu te remi. Não diz, tolerei você, nem negociei você, mas eu te comprei, eu te resgatei. O preço não foi simbólico, foi o sangue do Filho. Teu valor não se mede por aplausos ou resultados, se mede pela cruz. Quando o medo te sussurra, você não vale nada, você não importa, Deus se cansou de você. A redenção responde, já foi pago, já foi decidido, já foi selado. Não há dívida que altere o que Jesus decidiu ao teu favor. Você é livre não porque sente liberdade, mas porque Cristo te libertou. E o Pai acrescenta um gesto íntimo e poderoso, chamei-te pelo teu nome. Na Escritura, nomear é amar com autoridade, é dizer, eu te conheço, eu te reconheço, eu te chamo com uma identidade que nasce do meu coração. Você não é um número na multidão. Quando todos confundem teu rosto, ele pronuncia teu nome com ternura. Jesus explicou isso com outra imagem. O bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, João 10:3, e as conhece, João 10:14. Mesmo quando você se perde em vales escuros, o pastor não grita, ei, você aí! Ele te chama pelo nome, e quando você ouve teu nome na voz dele, o medo perde o direito de te governar. Então chega o centro desta promessa, tu és meu. Não temas, não porque o caminho será fácil, mas porque você pertence. A pertença desarma o medo do abandono, da rejeição, da insignificância. Quem poderá te arrancar de uma mão que primeiro te criou, depois te formou, mais tarde te remiu e enfim te nomeou? Quando o inimigo sussurra que você é descartável, Deus responde, meu. Quando tua história te acusa e teus erros te rotulam, Deus responde, meu. Quando você não se encaixa e se sente invisível, Deus responde, meu. Essa palavra é âncora em qualquer tormenta. Não te define o ontem, te define uma pertença irrevogável. Deixe que essa verdade te faça olhar com honestidade para outras identidades com as quais você se vestiu por dor ou costume. Insuficiente, tarde, culpado, inseguro. Dói reconhecer que às vezes vivemos a partir de nomes que Deus nunca pronunciou. Mas essa dor é santa quando te empurra a decidir. Decida hoje qual voz sustentará teu nome. Decida soltar etiquetas emprestadas. Decida voltar à casa onde teu nome soa como cântico. Não temas, tu és meu. Talvez você pergunte, e se eu errar de novo? Pertencer não significa ausência de quedas. Significa presença garantida nas quedas. Aquele que te chama pelo nome não te solta quando tropeças. Ele te levanta, tira o pó e te lembra quem você é. Por isso,
A pertença não te adormece, te dignifica. Caminhar sabendo que és de Deus produz coragem humilde, obediência alegre, gratidão que vence a ansiedade. Você já não luta por valor, luta a partir do valor. Já não trabalha por aprovação, trabalha desde a aprovação do Pai. Torne isso prático agora mesmo. Sussurre teu nome em voz alta e diga ao Senhor: Tu me puseste nome e disseste: Tu és meu. Eu renuncio aos nomes que o medo me deu e recebo o nome que tu me dás. Fique alguns segundos em silêncio. Respire fundo. Deixe essa frase descer do ouvido ao peito, do peito à alma. Se as lágrimas vierem, deixe que caiam. O Espírito está reescrevendo tua identidade com tinta de ternura e verdade. E quando o temor te visitar outra vez, porque a vida ainda traz ventos, volte a ouvir a voz do Pai. Não temas, porque eu te remi. Repita como quem agarra uma âncora: Tu és meu. Caminhe sabendo que carrega a marca da pertença. Você é do pastor que conhece teu passo, do Pai que guarda teu sono, do Redentor que já venceu. Ore comigo. Pai, obrigado porque me criaste, me formaste, me remiste e me chamaste pelo nome. Eu escolho viver a partir da verdade de que sou teu. Rompe as etiquetas que o medo colocou em mim e afirma em mim a identidade que vem do teu coração. Quando eu tremer, lembra-me a quem pertenço. Amém. Daqui em diante, o caminho se ilumina naturalmente. Quem sabe a quem pertence pode atravessar vales sem ceder ao pânico. No próximo passo, você aprenderá a caminhar com o pastor que te guia mesmo no vale da sombra da morte, porque a pertença que hoje abraça teu nome será o cajado que sustentará teus passos. Número 9. Salmo 23:4. Presença do pastor no vale da sombra. Davi escreveu uma verdade que consolou corações por séculos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Essas palavras não nasceram de um trono dourado, mas da experiência crua de um homem que conheceu o medo, a perda e a escuridão. Ele não falava a partir da teoria, mas a partir do vale. E esse vale representa aqueles momentos em que a vida desmorona, quando a enfermidade toca o corpo ou a alma, quando o coração se parte e a fé treme. Não é um símbolo poético, é a realidade do sofrimento humano. Mas nesse mesmo lugar, Davi descobriu que a presença do pastor era mais forte do que a sombra. Talvez você também esteja em um vale agora. Um vale onde a luz parece ter ido embora, onde cada passo dói e o silêncio pesa. E ainda assim, escute bem. O salmista não disse: se eu passar pelo vale, ele disse: ainda que eu ande. Isso significa que os vales fazem parte do caminho. Deus não promete evitá-los, promete acompanhá-lo neles. O vale não é castigo nem ausência de fé, é terreno onde a fidelidade de Deus se revela. A chave está nessa frase: tu estás comigo. O medo se desfaz não porque o vale se ilumina imediatamente, mas porque você não caminha sozinho. O pastor não o espera do outro lado, ele caminha com você dentro dele. Pense nisso, o vale da sombra da morte não é morte, é sombra. E uma sombra só pode existir onde há luz perto. O inimigo quer que você acredite que está cercado por escuridão total, mas a sombra apenas demonstra que a luz ainda brilha. Quando você não vê o sol, lembre-se, a sombra não pode existir sem ele. Assim é o amor de Deus no meio da dor. Talvez você não veja o seu rosto, mas sua presença está mais perto que a sua respiração. Cada vez que você sussurra o nome dele em meio ao desespero, ele responde: não temas, meu filho, eu estou aqui. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor usava o bordão para guiar e proteger, e o cajado para resgatar quando uma ovelha caía em um buraco ou se desviava. Deus não está ausente no seu sofrimento. Ele está ativo, guiando você mesmo quando não entende a direção, protegendo quando o perigo você nem vê chegar, e resgatando quando o medo faz você perder o rumo.
Às vezes o seu bordão corrige, não porque ele queira ferir você, mas porque ama demais para deixá-lo perdido. E quando o peso se torna insuportável, o seu cajado o envolve e o levanta. Assim age o pastor, firme e terno ao mesmo tempo. Imagine esta cena. Você caminha por um caminho escuro, não vê seus próprios pés, escuta o eco dos seus passos e o som do seu coração acelerado. Mas de repente, uma mão forte segura a sua e uma voz suave sussurra: "Não temas, eu estou contigo." A escuridão não desaparece, mas algo muda dentro de você. Você sente paz no meio do medo, calma no meio do caos. Essa mão é a do bom pastor, a que nunca solta, a que promete: "Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás." Isaías 43:2. Essa promessa continua viva hoje. E se agora você sente que já não pode mais, que o vale se estendeu demais, não se culpe pelo seu cansaço. Deus não exige que você corra no vale, apenas que continue caminhando, segurando na mão dele. Ele não espera perfeição, espera sinceridade. "Senhor, eu tenho medo, mas confio em ti." Cada vez que você faz essa oração, dá um passo de fé. O vale não dura para sempre. Nenhum vale é eterno. Todo vale tem saída, e o pastor conhece o caminho. Ele o leva não apenas através, mas para algo, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, para descanso para a sua alma. Faça uma pausa e realize esta prática espiritual. Pegue um papel e escreva: "Senhor, o meu vale é..." E complete essa frase com aquilo que hoje dói. Pode ser uma perda, uma enfermidade, um medo, uma incerteza. Escreva sem filtros, com verdade. Depois acenda uma vela e diga: "Tu estás comigo até aqui." Deixe que essa luz lembre você de que a sombra não tem poder final, que a presença de Deus é mais real que o medo. Fique alguns minutos em silêncio, não para entender, mas para sentir a companhia dele. E quando você sair desse momento, leve no coração esta certeza: você não está sozinho. Mesmo que o vale seja escuro, o pastor está ao seu lado. Você não precisa ver todo o caminho, basta sentir a mão dele. Ele vai à frente, atrás e com você. O mesmo Deus que o criou, o redimiu e o chamou pelo nome, caminha com você entre as sombras. Então hoje, em meio ao medo, repita baixinho: "Não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Essa é a verdade que sustenta os que choram, a promessa que levanta os que caem e a esperança que nunca morre. Porque a escuridão passa, mas a presença de Deus permanece para sempre. Número 10, Mateus 6:34. Viver o presente, um dia de cada vez como disciplina espiritual. Jesus disse: "Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Mateus 6:34. Essas palavras são um respiro em meio ao turbilhão mental de cada dia. O Senhor não pede que você ignore suas responsabilidades, nem que viva sem pensar no futuro. Ele ensina uma disciplina espiritual. Viver um dia de cada vez, não como fuga, mas como um ato de confiança. Jesus sabe que a ansiedade se alimenta do "e se", dessas perguntas que roubam o seu sono e a alegria do hoje. Ele convida você a soltar o controle do amanhã e a receber a graça suficiente para este dia. Viver o presente não é recusar-se a planejar, é recusar-se a preocupar-se obsessivamente. Há uma diferença entre planejar com sabedoria e afligir-se com angústia. A aflição nasce quando você acredita que tudo depende de você, que se não controlar cada detalhe, algo dará errado. Mas Jesus lembra que o seu Pai Celestial cuida das aves do céu e veste os lírios do campo. Se ele alimenta os pássaros e veste as flores, não fará muito mais por você, que é seu filho amado? Viver um dia de cada vez é dizer: "Senhor, confio que amanhã tu continuarás sendo fiel como foste hoje." Quando Jesus diz que cada dia trará sua própria preocupação, ele não minimiza a dor
nem as dificuldades. Ele reconhece que cada dia tem seus desafios, mas também que Deus provê a graça exata para enfrentá-los. A ansiedade tenta fazer você carregar hoje problemas que ainda nem existem, e esse peso é demais para o seu coração. Deus não dá força para o mal hipotético de amanhã. Ele dá força para o que você está vivendo agora. A graça não se estoca, se recebe fresca a cada amanhecer. Assim foi com o povo de Israel no deserto. Deus dava maná todas as manhãs, mas lhes proibiu de guardá-lo para o dia seguinte. Quando tentaram acumulá-lo, o maná apodreceu. O Senhor queria ensiná-los dependência diária. Sua fidelidade não se mede por reservas, mas por presença constante. O mesmo acontece com você. Se busca graça extra para problemas futuros, enche-se de ansiedade. Se confia que a cada manhã Ele trará misericórdias novas, viverá leve, em paz. Pense na imagem que Jesus nos deixa. Não te preocupes com o amanhã. É como se Ele tirasse de você uma mochila cheia de pedras com nomes como: o que vai acontecer se eu perder o trabalho? O que vai acontecer se eu adoecer? O que vai acontecer se eu não realizar meus sonhos? Cada pedra é um peso que não lhe pertence. Jesus diz: essa mochila não foi feita para você. Eu a carregarei. Você apenas caminhe comigo hoje. Viver um dia de cada vez não é ingenuidade, é obediência. É reconhecer que o futuro não pertence a você, mas pertence a Deus e está em suas mãos feridas por amor. Às vezes, a ansiedade pelo futuro vem disfarçada de prudência e você acaba justificando sua falta de paz dizendo: só estou sendo responsável. Mas planejar com fé não tira o seu sono. Planejar com medo tira. Deus não pede que você ignore seus deveres, mas que os realize descansando em sua soberania. Faça a sua parte, mas não carregue o que pertence ao céu. Quando sua mente começar a correr com pensamentos de "e se", pare, respire e diga: isso pertence ao amanhã. Hoje tenho graça suficiente para hoje. Pratique isso sempre que a ansiedade se levantar. Escreva até mesmo na sua mão: hoje. Que essa palavra seja sua âncora. Deus dá luz para o passo que você tem à frente, não para toda a estrada. Se você tenta enxergar o final do caminho, perde a beleza do trecho presente. O Senhor caminha com você passo a passo. Veja o ensinamento da natureza. O sol não nasce com toda a sua força de uma vez. Ele aparece gradualmente, iluminando o dia conforme avança. Assim age a graça de Deus. Ela não chega antes do tempo, chega no tempo certo. Como diz Lamentações 3:22-23, suas misericórdias são novas a cada manhã. Cada amanhecer lembra que Deus continua provendo. Você não precisa ver todo o futuro para descansar. Basta lembrar quem sustenta o seu presente. Faça esta prática espiritual. Feche os olhos e diga ao Senhor: hoje me entrego ao teu ritmo, não ao meu. Não quero correr atrás do amanhã. Quero descansar na tua graça de hoje. Depois, agradeça 3 coisas concretas deste dia: um respiro, uma refeição, uma pessoa, uma pequena bênção. Cada gratidão é uma forma de soltar a ansiedade e abraçar a confiança. Se isso se tornar um hábito, você verá seu coração se aquietar e sua mente aprender a habitar o hoje. É assim que se vence o medo e a ansiedade. Não projetando um futuro perfeito, mas confiando em um Deus perfeito que já está no futuro. Viva o dia de hoje com paz, com propósito, com gratidão. Amanhã trará sua própria preocupação, mas também novas misericórdias. Não carregue o que ainda não chegou. A graça de hoje é suficiente, porque o Deus de hoje está com você, e isso basta. Número 11. Salmo 91, versículos 1-2. Habitar em Deus, não apenas visitá-lo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confiarei. Salmo 91, 1-2. Essa promessa não é dirigida ao visitante ocasional, mas ao que habita.
Habitar é decidir um domicílio para a alma. Não é bater na porta de Deus quando há incêndio e ir embora quando tudo se acalma. É fazer da sua presença o seu endereço permanente. Quando você faz de Deus o seu lar, o medo perde seu poder, porque deixa de surpreendê-lo ao relento e o encontra abrigado sob sua sombra. Pense em duas maneiras de se relacionar com o Senhor. A primeira é a do turista espiritual. Vai à igreja quando há crise, ora apenas quando a tempestade aperta e se afasta quando o sol volta a brilhar. A segunda é a do residente. Conversa com Deus ao despertar. Lembra-se dele no trabalho, o adora no cotidiano, encerra o dia sob o seu olhar. Quem realmente conhece a voz do Pai? Quem entra e sai do seu descanso, sem perder o caminho? O Salmo promete cobertura para os que habitam, não para os que fazem visitas esporádicas. Aquele que habita, descansará à sombra. Habitar gera descansar. Permanência traz proteção. No esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é refúgio quente em tempestade. Altíssimo é nome de soberania. O seu refúgio não é uma emoção que muda, é a vontade daquele que reina. A sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente não é escuridão, é descanso, como a asa da mãe sobre os seus filhotes, como o beiral que guarda o viajante do sol. Quando você vive sob essa sombra, as temperaturas do mundo não determinam seu clima interior. Os mercados podem subir e descer, diagnósticos podem mudar, notícias podem inquietar, mas sua alma aprende a respirar no ritmo daquele que o cobre. Observe a sequência do texto. Aquele que habita, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Habitar produz confissão. Da permanência brota a declaração. Não é teoria memorizada, é experiência que vira voz. Meu Deus, em quem confiarei? O medo tenta sequestrar sua linguagem com "e se?". Não consigo, vai dar errado. Habitar substitui esse roteiro por outro novo. Meu refúgio, minha fortaleza. E ao repetir isso, seu espírito se alinha. Assim como Jesus 15:4 diz, permanecei em mim. O Salmo ensina a permanecer falando, adorando, lembrando. Permanecer não é passividade, é prática consciente da presença. Talvez você diga, quero habitar, mas minha vida é um turbilhão. Por isso você precisa de uma regra de vida, não como legalismo, mas como estrutura amorosa que o faz voltar para casa vez após vez. Comece simples. Ao abrir os olhos, sussurre, bom dia, Senhor, hoje habito em Ti. Antes da primeira mensagem do dia, tire 1 minuto para ler um versículo e transformá-lo em oração. Ao meio-dia, faça uma pausa de 2 minutos, feche os olhos e diga, continua a tua sombra. Ao terminar o dia, abençoe seu quarto com um descanso sob teu abrigo. Esses fios pequenos tecem um manto grande. Pouco a pouco, sua alma deixa de viver como inquilina temporária e aprende a ser filha em casa. Se você busca a Deus apenas quando tem medo, não se condene. Ele recebe até visitas de emergência. Mas escute o convite. Há mais. Há uma paz reservada para quem não só pede cobertura, mas permanece debaixo do manto. A ansiedade se alimenta de ausências percebidas. A fé amadurece em presenças praticadas. Habitar é treinar o coração a viver consciente de Deus entre e-mails, panelas, ônibus, relatórios, silêncios. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Esse é seu endereço real, mesmo que o mundo não o veja. Imagine um pássaro construindo seu ninho sob o beiral. Se chove, ele não corre para buscar abrigo, já vive ali. Assim o Senhor quer sua alma, ninho sob sua asa, não tenda improvisada. Quando o inimigo rugir, você responderá desde casa, meu refúgio, em ti confiarei. E o rugido perderá eco, porque seu teto não é de palha, é do Onipotente. Faça isso agora mesmo. Coloque a mão sobre o peito e repita em voz baixa, Senhor, escolho habitar no teu esconderijo. Hoje faço da tua presença o meu lar. Respire fundo, 2 ou 3 vezes,
como quem entra numa casa conhecida e deixa a mochila na entrada. Depois declare: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em ti confiarei. Se puder, escreva essa frase e coloque onde você a veja. Cada leitura será uma chave que abre a porta de volta para casa. Você não vencerá o medo apenas com visitas intensas à presença de Deus, mas com permanência. O terror baterá à porta, mas o encontrará dentro, acompanhado. E quando a noite parecer longa, lembre-se, a sombra do Onipotente não encurta. Permaneça. No próximo passo, você ouvirá uma promessa ainda mais pessoal. A paz que Jesus, 14:27, deixou. Uma paz não como a do mundo, que evapora com o calor, mas como um rio que corre por dentro dos que habitam nele. Número 12. João 14:27. A paz de Jesus que o mundo não pode dar. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Essas palavras não foram pronunciadas em um momento de calma, mas em uma noite de despedida. Os discípulos estavam confusos, ansiosos, temerosos. Jesus acabara de anunciar sua partida e a atmosfera estava carregada de incerteza. Nesse contexto de crise, ele entrega seu presente mais precioso, sua paz. Não uma paz que depende do que acontece do lado de fora, mas do que ele estabelece dentro. Uma paz que não se compra, nem se fabrica, se recebe. O mundo chama de paz a ausência de problemas. Jesus chama de paz a presença de Deus. Essa é a diferença. A paz do mundo é como um silêncio frágil antes da próxima tempestade, uma calma artificial que se quebra com o primeiro ruído. Mas a paz de Cristo é uma âncora que não se solta nem quando o mar se agita. É uma serenidade profunda que não nega a dor, mas a atravessa com confiança. O mundo te promete tranquilidade quando você tiver dinheiro, saúde, sucesso ou controle. Jesus te oferece paz mesmo quando tudo isso vacila, porque sua paz não depende das suas circunstâncias, mas de sua presença viva no seu coração. Quando Jesus diz: a minha paz vos dou, ele está entregando algo que pertence a ele. Não te dá uma emoção passageira, te dá a sua própria paz, a que o sustentou diante da cruz, a que o manteve sereno quando os discípulos dormiam no Getsêmani, a que o fez guardar silêncio diante de Pilatos. Essa paz não é ausência de dor, é vitória sobre o medo. É como se ele te dissesse: eu te dou a paz que me sustentou quando tudo parecia perdido. Receba-a, porque estou deixando-a para você como herança. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse mandamento não seria possível se a paz de Cristo não estivesse já disponível. Jesus não exige algo impossível. Ele oferece primeiro o dom e depois convida a viver a partir dele. A ansiedade se dissolve quando você lembra que a paz de Cristo não precisa ser criada, apenas recebida. Às vezes, você acha que precisa entender tudo para estar em paz, mas sua paz excede todo entendimento. Filipenses 4:7. É uma paz que não cabe na lógica humana, que acalma aquilo que a razão não consegue. Imagine uma barca sacudida por ondas violentas. Os discípulos gritam, o vento ruge, a água entra, mas Jesus dorme na popa. Não porque não veja o perigo, mas porque seu coração descansa na soberania do Pai. Essa cena, Marcos 4:38, é o retrato da paz divina. O mesmo Jesus que dormiu em meio à tempestade habita hoje em você por meio do seu Espírito. Isso significa que a calma que o sustentou pode te sustentar agora. Sua paz não elimina as ondas, mas te ensina a repousar mesmo enquanto elas batem. A paz de Cristo não se experimenta quando tudo se resolve, mas quando você decide confiar mesmo sem solução visível. Muitos dizem: quando isso se ajeitar, vou ter paz. Mas Jesus responde: quando me receber, você terá paz, mesmo que isso ainda não se ajeite. A paz do mundo é condicional.
A paz de Cristo é incondicional. É como um rio que corre debaixo da superfície, constante, ainda que acima haja vento e ondas. Pode haver lágrimas, mas não desespero. Pode haver luta, mas não perda de controle. Se hoje você se sente desgastado, confuso ou cansado de lutar com pensamentos que não se calam, ouça Jesus te dizer em voz baixa: a minha paz te dou. Você não precisa merecê-la, apenas abrir o coração. Não espere se sentir digno. Ele a deu a discípulos que o negariam e abandonariam horas depois. Essa é a grandeza do seu amor. Sua paz é presente, não recompensa. Faça uma pausa, respire profundamente e diga com calma: Jesus, eu recebo a tua paz agora. Sinta como, ao pronunciar isso, seu peito se suaviza, sua respiração desacelera, sua mente se aquieta. Você não está repetindo uma fórmula mágica, está respondendo a um convite. Cada respiração consciente em sua presença é uma forma de dizer: eu confio. Pratique isso diariamente. Dedique 5 minutos em silêncio e a cada exalação repita: Jesus, a tua paz habita em mim. Essa é a sua maneira de se ancorar na promessa dele em meio ao barulho do mundo. E quando a tempestade voltar, porque ela voltará, lembre-se, você não está sem paz, você está acompanhado pela própria paz. Isaías 26:3 declara: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está em ti, porque confia em ti. A paz de Jesus não é um abrigo momentâneo, é uma atmosfera da alma onde o medo se dissolve. Não depende de quanto você ora, mas de quanto você se entrega a Ele enquanto ora. Por isso hoje, pare de pedir uma vida sem tormentas e comece a pedir um coração cheio da sua paz. A paz do mundo se evapora com o primeiro vento. A de Cristo permanece porque nasce da eternidade. Ele continua dizendo: a minha paz te dou. Não a procure em outro lugar. Ela está na sua presença, está na sua palavra, está em você agora. Receba-a, viva-a, descanse nela. Porque mesmo que o mundo mude, sua paz nunca muda. Número 13, 1 de Pedro 5:7. Entregar a mochila de pedras a Deus. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5:7. Essas palavras são um convite divino para soltar o que te pesa, para entregar aquela mochila invisível que você vem carregando há tempos. Não é uma sugestão leve, é uma ordem amorosa. Lançar significa atirar com decisão, como quem joga longe algo que já não pode continuar carregando. Não é soltar devagar, nem deixar cair suavemente. É um ato intencional de fé. Reconhecer que suas mãos não conseguem sustentar o que somente Deus pode manejar. Talvez hoje você sinta que essa mochila está cheia de pedras. Cada pedra tem um nome, uma preocupação com sua família, com sua saúde, com o futuro, com algo que você perdeu ou teme perder. A ansiedade pesa porque é feita de coisas que você não pode controlar. Você tenta resolver tudo, se antecipar a tudo, mas termina exausto, frustrado, temeroso. Deus não te criou para carregar pedras, Ele te criou para caminhar livre em confiança. Por isso Ele te diz: lança tudo sobre mim. Não uma parte, não só o que é grande, tudo. Não existe preocupação tão pequena que Ele não queira segurar, nem tão grande que Ele não possa carregar. Lançar sua ansiedade sobre Deus não é irresponsabilidade, é sabedoria espiritual. Não significa cruzar os braços e esperar que o céu faça tudo. Significa reconhecer limites. Há coisas que cabem a você: orar, trabalhar, amar, obedecer, e coisas que cabem somente a Deus: proteger, prover, abrir portas, curar corações, dar resultados. Quando você confunde esses papéis, a ansiedade cresce. Mas quando entrega o controle, experimenta liberdade. Não é passividade, é cooperação divina. Você faz a sua parte, Ele faz a dele. O texto diz:
porque Ele tem cuidado de vós. Essa é a razão pela qual você pode confiar. Você não joga suas preocupações no vazio, você as entrega em mãos seguras. A ansiedade grita: ninguém se importa com você, tudo depende de você. Mas a voz do Pai responde: eu cuido de você. Cuidado íntimo, constante, pessoal. Deus não te observa de longe, Ele está envolvido em cada detalhe da sua vida. Jesus disse assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10:30. Se Deus conta o que você nem nota, não cuidará do que realmente te dói? Imagine por um momento que você carrega essa mochila cheia de pedras. Cada passo fica mais pesado, o ar mais curto, o caminho mais longo. Agora, visualize Jesus estendendo suas mãos e dizendo: me dê. Nesse instante você precisa decidir: confia o suficiente para soltar? Entregar é um ato de coragem. Requer reconhecer que você não pode, mas Ele pode. E quando finalmente você a deixa cair em suas mãos, algo milagroso acontece. Seus ombros se erguem, seu passo se alivia e seu coração respira. Essa é a liberdade escondida na entrega. Pedro sabia do que falava. Ele foi o mesmo que tentou caminhar sobre as águas e começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. Mateus 14:29. Seu problema não foi a tormenta, foi querer se sustentar sozinho. Mas quando gritou: Senhor, salva-me, Jesus estendeu sua mão e o levantou. Essa cena resume a arte de soltar. Deixar de lutar com suas próprias forças e permitir que a mão de Cristo te sustente. Soltar o controle não é se render ao caos, é se render ao amor. Talvez você pense: e se eu soltar e nada mudar? Mas algo sempre muda: você. Sua alma descansa, seu coração desacelera, seu olhar se fixa naquele que tem o poder. Quando você lança sua ansiedade sobre Deus, não garante resultados imediatos, mas garante a companhia dele. E isso é suficiente. Lança sobre o Senhor a tua carga e Ele te susterá. Salmo 55:22. Ele não promete retirar a carga da vida, mas promete carregá-la com você. Faça hoje uma prática espiritual. Pegue um papel e escreva cada uma de suas preocupações. Nomeie-as com sinceridade. Depois, uma por uma, leia em voz alta e diga: Senhor, eu te entrego isso porque confio que tu cuidas de mim melhor do que eu. E no final, rasgue esse papel. Não como símbolo de esquecimento, mas de confiança. É a sua maneira de dizer: eu não carrego mais isso. Já não me pertence, pertence a Deus. Essa ação física pode parecer pequena, mas no mundo espiritual é uma declaração poderosa. Sua ansiedade mudou de dono. A cada dia, quando a preocupação tentar voltar, lembre-se: eu já a lancei sobre ele. Pode ser que você tenha que fazer isso mais de uma vez. E tudo bem. A entrega não é um evento único, é uma disciplina diária. Quanto mais você pratica soltar, mais espaço deixa para que a paz de Cristo preencha seu interior. E enquanto o mundo se apega ao controle, você aprenderá a descansar em confiança. Deus não te pede para negar sua ansiedade, Ele te pede para entregá-la. Não te pede que seja forte, te pede que se deixe sustentar. Hoje Ele te repete: lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. Assim se vence o medo, não segurando mais forte, mas soltando com fé. Porque quando suas mãos se esvaziam da preocupação, ficam livres para segurar a mão daquele que nunca vai te soltar. Número 14. Isaías 41:13. Deus sustenta tua mão direita, o toque paternal. Porque eu, o Senhor teu Deus, te sustenho pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 40:13. Ouça a cadência paternal desta promessa: eu te sustenho, eu te digo, eu te ajudo. 3 batimentos do coração de Deus marcando teu passo quando o medo te paralisa. Não é uma presença abstrata, nem uma teoria consoladora. É um toque real, um aperto firme.
Deus não se limita a te observar da calçada enquanto você tenta atravessar a avenida do pânico. Ele se inclina à tua altura, toma tua mão direita, tua força, tua ação, tua capacidade e te conduz com segurança. A mão direita na Escritura simboliza poder e decisão. É como se o Pai te dissesse: filho, filha, tomo justamente aquilo que você sente enfraquecido e o firmo com minha força. Talvez hoje você esteja à beira de uma rua barulhenta. Diagnósticos incertos, contas a pagar, silêncios que doem, notícias que abalam. Tua respiração se acelera, tua mente corre, tuas mãos tremem. Nesse limite, o medo grita: você não consegue, você vai cair, você está sozinho. Mas uma voz mais suave e mais verdadeira corta o ruído: não temas, eu estou aqui. A diferença não é o volume, é a autoridade. O medo especula, o Pai garante. Quando Ele te sustenta, o terreno não deixa de ser perigoso, mas teu passo muda, porque você já não caminha sem guia. Essa promessa é irmã do que já ouvimos antes. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Aqui, ela se torna mais íntima, não apenas contigo, mas na tua mão. Talvez você diga: não sinto essa mão. Fé não é anestesia dos sentidos, é âncora na palavra. Às vezes, a mão de Deus é percebida como paz que desce ao centro do peito. Outras, como uma convicção calma que te faz fazer o próximo certo. E mesmo quando você não a sente, o pastor continua afirmando: eu te sustenho. O salmista disse sem rodeios: todavia, eu sempre estive contigo. Tu me tomaste pela mão direita. Salmo 73:23. Quando teu sentimento oscila, teu sustento não muda. A promessa não depende do teu pulso, repousa na fidelidade dele. Imagine agora esta oração guiada. Feche os olhos por um instante. Estenda tua mão direita aberta. Diga a Deus aquilo que te paralisa. Senhor, esta decisão, este laudo, este luto que ainda não cicatrizou. Respire fundo e visualize a mão dele sobre a tua, não por cima como peso que oprime, mas como cobertura que firma. Sinta sua voz, não a do medo, dizendo: não temas, eu te ajudo. Permita que essas palavras desçam do ouvido ao coração e do coração ao corpo. Teus ombros descem, tua mandíbula relaxa, teu passo se torna possível. Repita suavemente: tu sustentas minha mão. Não é autossugestão, é adoração alinhada à verdade eterna. A ajuda de Deus não é genérica. Ele não oferece frases prontas, ele intervém. Às vezes, sua ajuda chega como sabedoria para tomar uma decisão. Outras, como uma porta que se abre. Outras, como força para atravessar um vale sem desmoronar. Quando Pedro começava a afundar, no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus 14:31. Esse, no mesmo instante, revela o caráter do Pai, atento, próximo, ativo. Se hoje você sente que está afundando em ansiedade, Ele não te pede que nade mais forte. Ele te pede que olhe para a sua mão, que a agarre, que solte o barco do controle e se deixe levar pela graça dele. Essa imagem é o fechamento perfeito da arte de entregar. Na sessão anterior, você deixou a mochila de pedras aos pés dele. Agora descobre que ele não te deixa seguir sozinho. Ele toma tua mão para guiar teu próximo passo. Entregar sem ser guiado deixaria um vazio, mas Deus não solta e vai embora. Seu toque paternal te lembra quem caminha contigo e quem dirige o caminho. Por isso a frase "não temas" não é uma bronca, é a consequência natural de sentir-se segurado por ele. Quando a mão do Pai envolve a tua, o futuro deixa de ser um monstro e se torna uma rua possível, passo a passo. Faça desta visualização uma disciplina noturna esta semana. Antes de dormir, apague a luz, estenda tua mão direita e sussurre: Senhor, sinto tua mão me sustentando. Se o medo voltar ao despertar, volte você à promessa. Tu me sustens, tu me dizes, tu me ajudas. Repita até que a verdade pese mais que a ameaça. Deus não vai te soltar no meio da travessia, e quando você chegar ao próximo cruzamento, a mesma mão vai te guiar de novo.
Assim se vence o medo, não com bravura isolada, mas com a mão tomada. E agora, com tua mão afirmada na dele, você está pronto para responder. Você ouviu promessas, sentiu o toque, descansou na ajuda dele. O que segue é tua voz dizendo sim. Passamos então à tua declaração pessoal, a resposta que sela em fé o que Deus já falou. S15. Declaração de fé renovada. Número 15. Resposta do coração liberto. Minha declaração de fé hoje. Você chegou ao final deste caminho de promessas, de consolos, de verdades que foram sussurradas por Deus diretamente ao seu coração. Você ouviu sua voz dizer a você repetidas vezes: não temas, porque eu sou contigo. Você aprendeu que não está sozinho, que não precisa mais carregar essa ansiedade que antes parecia sua sombra. Agora chega o momento de responder. Não de ficar apenas comovido, mas de declarar com firmeza: creio, Senhor, porque toda palavra que foi semeada dentro de você precisa se tornar decisão. Olhe tudo o que você percorreu. Você viu o Deus que fala na tormenta, que te sustém quando você se sente fraco, que te oferece sua paz quando tudo parece desmoronar. Você caminhou do medo à confiança, da ansiedade ao descanso, do controle à entrega. Não foi uma viagem teórica, foi espiritual. Em cada passo, o Pai te mostrou que sua presença não é conceito, mas companhia real. E agora, diante desta nova etapa, Ele te pergunta suavemente: confiarás em mim mais do que no teu medo? Você reconhecerá que houve dias em que o temor te dominou, que você perdeu tempo precioso, imaginando cenários que nunca aconteceram, carregando pesos que nunca deveria ter levado. Não se culpe, apenas entregue isso a Deus. O arrependimento verdadeiro não é culpa amarga, é despertar. É olhar para trás e dizer: não quero mais viver assim. É entender que o medo foi um tirano, mas que Cristo já o venceu. A metanoia, essa mudança profunda de mente e direção, acontece quando você escolhe deixar para trás a escravidão do medo e caminhar rumo à liberdade que Jesus te ofereceu. Hoje, você está diante de uma encruzilhada. Um caminho te leva de volta ao conhecido, ao velho hábito de se preocupar, de tentar manter o controle. O outro te leva a uma vida de confiança, paz e descanso no Senhor. Um está cheio de sombras que você conhece, o outro de luz que você ainda não explorou. E ali, à beira do Jordão, como Israel diante da terra prometida, Deus te diz: sê forte e corajoso, porque eu sou contigo. Josué 1:9. A decisão é sua. Fé não é sentir menos medo, é dar um passo mesmo quando o medo ainda sussurra. Deus não te pede uma fé perfeita, Ele te pede uma fé viva. Uma fé que diga a cada manhã: hoje eu escolho confiar. Uma fé que não se rende quando a ansiedade bate a porta outra vez, mas que responde: meu Deus continua aqui. Talvez o medo volte, porque a mente humana esquece rápido. Mas agora você sabe o que fazer. Voltar às promessas, voltar à palavra, voltar ao abraço daquele que te diz todos os dias: eu te sustenho. Você não precisa provar nada, apenas lembrar do que já é verdade. Faça uma pausa e diga em voz baixa, com todo o seu coração: Senhor Jesus, ouvi tuas promessas. Hoje decido confiar em ti mais do que no meu medo. Vencerei a ansiedade com tua palavra. Ajuda-me a caminhar nessa liberdade a cada dia. Amém. Essa oração não é um encerramento, é um começo. É sua resposta pessoal ao que o céu vem te dizendo desde o início. O medo te fez acreditar que você estava sozinho. Agora você sabe que não está. O inimigo sussurrou que você era fraco. Deus te mostrou que nele você é forte. Declare hoje com convicção: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118:17. Declare que você é livre, que já não caminha sob o peso do temor, que sua mente pertence a Cristo, que seu coração está guardado na sua paz. Declare que, ainda que venham dias nublados, você continuará crendo que seu amor não falha.
Esta é sua resposta ao Deus que falou com você com ternura e poder durante toda esta jornada. Uma resposta de fé, de amor, de entrega. E se amanhã você voltar a sentir ansiedade, não pense que retrocedeu. Simplesmente lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade de dizer a Deus: sim, eu confio outra vez. A fé se constrói passo a passo, decisão após decisão, respiração após respiração. O importante não é nunca mais sentir medo, mas não permitir que o medo decida por você. Assim termina este percurso, não com um final fechado, mas com uma porta aberta. Você recebeu promessas, consolo e direção. Agora, o céu espera sua resposta diária. Cada amanhecer será um novo convite para viver a partir do que você aprendeu. Que Deus é seu refúgio, sua paz, seu sustento. Que sua palavra vence o que te paralisa. Que seu amor lança fora o temor. Deus te diz hoje: vença o medo e a ansiedade com minha palavra. E você pode responder com uma voz que já não treme, mas confia: sim, Senhor. Eu farei isso, viverei na tua paz, caminharei contigo, e a cada dia, quando o medo voltar, lembrarei que tu já venceste essa batalha por mim. Se você chegou até aqui, caminhou por um caminho poderoso. Leve estas 3 verdades no seu coração. Deus não te pede coragem a partir das suas forças fracas. Ele respalda seu mandamento com sua presença constante. Onde ele vai, você pode caminhar confiante. Seu medo não define sua fé. Davi temeu, mas decidiu confiar. Você também pode dizer: quando temo, em ti confiarei. A vitória não está em nunca tremer, mas em confiar enquanto você treme. A paz de Deus não espera circunstâncias perfeitas. Ela chega quando você se rende a Cristo no meio do caos. É paz que excede todo entendimento, porque vem daquele que sustenta o universo em suas mãos. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra que traz luz às minhas sombras. Reconheço que tenho vivido preso ao medo, mas hoje recebo o teu convite para a liberdade. Creio que estás comigo, que me fortaleces, que sustens minha mão. Ajuda-me a caminhar na identidade que me deste. Filho amado, redimido, protegido por ti. Que o teu Espírito Santo me lembre a cada dia: não temo porque tu estás comigo. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir estas promessas hoje. Comente: estou mais perto de Deus, para que eu saiba que você completou esta jornada de fé comigo. Inscreva-se para continuarmos crescendo espiritualmente juntos.